Amém. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui, irmãos. Talvez vocês ouçam os pastores que vêm aqui ministrar de fora e eles dizerem um privilégio estar aqui, mas para mim é um privilégio mesmo. Aos 16 anos eu me converti e aos 16 anos eu vim para cá trabalhar na Igreja Presbiteriana da Barra. Começamos lá na Inner Church. Vim para cá, os irmãos mais antigos tiveram que ter muita paciência comigo. Porque aqui eu tive minhas falhas, meus erros, mas aqui também tive muitos privilégios, dentre eles aqui a igreja a qual eu me casei. Então eu sou muito grato a Deus por essa igreja, por irmãos preciosos. Por irmãos preciosos que abençoaram muito minha vida aqui neste lugar. E é um privilégio mesmo estar aqui com vocês nessa manhã. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria primeiro pedir se dá para botar a foto da minha família. Eu não sei se todos conhecem. E dizem que o homem é conhecido por aquilo que ama, né? Então, não sei se dá para ver, mas alguns aqui conhecem, Anjinha, os mais antigos. Aquela ali é Deise, minha esposa. Estamos casados, fizemos agora dia 1º de dezembro, 18 anos de casado. Logo que eu me converti, eu conheci a Deise, a filha do pastor da igreja que eu me converti, pastor Lucas, que alguns aqui conhecem. Jesus eu fui conhecer e me apaixonar por Jesus um pouco depois, irmão. Primeiro eu me apaixonei pela filha do pastor. E aí nos casamos e Deus nos presenteou com a Mariana e o Lucas. O Lucas, quando chegou para a gente a caixinha de presente do Lucas, veio escrito especial. Lucas Tendal e assim, um presente de Deus mesmo para a nossa vida. E quando chegou a Mariana, na caixinha veio escrito pimenta. Porque a Mariana a gente está aprendendo a lidar, porque meu irmão disseram que as meninas eram mais tranquilas. Lá na nossa casa não aconteceu assim. Enfim, Deus tem me abençoado com essa família. E a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer homens solitários habitar em família. É um presente de Deus para a minha vida. E essa família, para mim, é uma das maiores expressões de graças do Senhor na minha vida. E eu louvo a Deus e queria, antes de começar, apresentá-los. Tem um outro vídeo que eu gostaria de passar, mas vou deixar para o final, que eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Então, eu queria, desde já, convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Em Josué, capítulo 1, um texto que Deus ministrou muito ao meu coração nesse início de ano. Josué, capítulo 1, eu creio que é um texto conhecido, né? Daqueles que conhecem a palavra. Louvo a Deus também por ver alguns irmãos queridos aqui, né? Gente muito querida. Claudinha. Bom ver Cláudia, né? Pastorei a Cláudia por alguns anos, caminhamos juntos por alguns anos, também teve que ter muita paciência comigo também. Né? Uma vez eu estive com o pastor Jeremias Pereira, que alguns aqui conhecem bem, né? E a gente conversando, eu falei com o pastor Jeremias Pereira, no auge dos meus 26 anos, pastoreando, sabe, fazendo um monte de coisa. E aí eu falei para ele um monte de coisa que eu estava fazendo, um monte de planos que eu tinha. A gente tinha uma igreja em Jacarepaguá, ao mesmo tempo eu estava abrindo uma em Rio das Ostras, e eu ficava aqui em Jacarepaguá, em Rio das Ostras ao mesmo tempo. E aí ele, na sua santa sabedoria, olhou para mim e falou assim: Jean, quando eu tinha a sua idade, tinha muita coisa que eu fazia que as pessoas olhavam para mim e diziam: quanta fé, olha quantas coisas que ele faz, é muita fé mesmo. E na verdade hoje eu vejo que era só loucura, não tinha nada a ver com fé, era só loucura mesmo. Hoje eu entendo o pastor Jeremias Pereira em muitas coisas, do conselho que ele me deu. Josué, capítulo de número 1, vamos ao texto sagrado? Amém, irmãos? Diz assim o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo:
Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O irmão já orou, mas eu gostaria só de ter mais uma palavra de oração. Pai, quem somos nós, os filhos dos homens, para que o Senhor nos visite? Senhor, descansamos na tua misericórdia e na tua graça. Que haja unção do Senhor na boca do que fala e no ouvido do que ouve. E que, Senhor, o nosso coração esteja aberto e sensíveis, ó Deus, para ouvir a tua voz e que a tua voz possa ser ouvida, entendida e atendida entre nós. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a tua presença seja notória entre nós. E que, Senhor, fique claro ao final da mensagem que foi o Senhor falando na boca de um pecador e que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Pedimos assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler fala de uma transição na vida de Israel. Todos sabem a história, né? O povo de Deus ficou por 400 anos sendo escravos no Egito. Deus levanta Moisés. Isso até tem a ver com a mensagem que a gente vai compartilhar aqui com os irmãos no Encontro dos Homens, né? Que Deus levanta Moisés, na verdade Moisés nasce nesse tempo e Deus levanta Moisés como o libertador desse povo. Moisés vai até o Egito, cresce no Egito, na verdade, e depois Deus chama ele de forma clara, dá um propósito claro, e Moisés vai lá para libertar o povo. E Moisés, então, caminha com esse povo, que alguns estudiosos dizem em torno de 2 milhões de pessoas. Moisés caminha com esse povo durante 40 anos no deserto. E por 40 anos esse povo vive experiências extraordinárias, experiências gloriosas com Deus. E a Bíblia diz que Josué estava sempre ali do lado de Moisés, caminhando com Moisés, ouvindo o que Deus falava com Moisés, vendo as experiências que Moisés tinha com Deus. E agora Moisés morre. E diz o capítulo 34 de Deuteronômio que quando o povo recebe a notícia da morte de Moisés, é algo tão impactante, irmãos, que o povo para onde ele está e o povo chora por 30 dias. Por 30 dias. Você vai lá, o povo está chorando, você volta no dia seguinte, o povo está lamentando. É uma depressão coletiva. Você volta, o povo está chorando. Você volta lá, o povo está lá, parado, chorando a morte de Moisés por 30 dias. E é assim mesmo, irmãos. Tem circunstâncias nas nossas vidas que nos pegam de surpresa. E nós não estamos esperando aquela notícia, nós não estamos esperando aquele dia, nós não estamos esperando aquela circunstância. E aquilo nos paralisa. Sabe, a gente não tem mais força para continuar caminhando. Muitos não têm força para sair de dentro do quarto. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar preparados para resistir o dia mau. A Bíblia não diz que eu tenho que estar preparado para o dia bom. O dia bom a gente vai estar preparado para quando ele chegar, a gente está tranquilo com ele.
O problema é quando nós somos assaltados por uma má notícia, quando nós somos pegos de surpresa pelo dia mau. E muitas das vezes essa circunstância nos paralisa, porque para a gente fica a sensação, imagina, Moisés chegou para a gente lá no Egito e disse para a gente que ele nos levaria a uma terra boa, que mana leite e mel. Havia um projeto de Deus para a gente saiu, rodeou esse deserto por 40 anos, e agora, a um passo de entrar na terra, Moisés morre. A sensação de que Deus deu fim ao projeto, a sensação de que não haverá continuidade. Porque o que vai ser da gente agora? Sabe? As esperanças que a gente bota em pessoas, sabe? De se apoiar em pessoas, de se apoiar em circunstâncias, de se apoiar em situações, sabe? Financeiras, nossa condição de vida. Jesus disse que tudo isso, irmãos, é construir casa em areia. Tudo isso é construir casa em algo muito incerto, inseguro. Quando Jesus fala do homem tolo que construiu a casa na areia e o sábio que construiu a casa sobre a rocha, Jesus está falando que há pessoas que são tolas e que constroem a sua vida, sabe, firmando a construção da sua família, da sua vida, em coisas que não dá segurança. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Sabe que a gente tem que estar correndo atrás para fazer manutenção. Porque a gente não sabe como vai ser. O tolo acha que sempre vai estar tudo bem. E por isso ele não se preocupa com fundamento, ele não se preocupa com aquilo que é sólido. O sábio sabe que na vida há tempestades, que na vida sabe, a gente pode ser assaltado por um vendaval, então eu preciso me preocupar com fundamentos. Eu preciso cavar fundo até encontrar uma rocha no qual eu vou estabelecer a minha vida, a minha família. O tolo não, irmão, o tolo está aí, não, vai dar tudo certo, só vitória. E aí vem a grande tempestade e destrói tudo. A diferença entre os tolo e o sábio não é que o sábio constrói e o tolo não. Tanto o sábio constrói como o tolo constrói. A diferença está no dia da tempestade, em que a tempestade vem sobre os dois, mas a casa do tolo cai e a do sábio permanece de pé. Porque o sábio se preocupou em construir uma vida em fundamentos sólidos. É aquela história do pastor que levou um rapaz que ele estava discipulando à casa de uma família lá no interior. E ele chegou lá, uma casinha, sabe, caindo aos pedaços, um casebre de madeira. Quando chamou lá, seu José, Dona Maria, saiu Dona Maria, sem nenhum dente na boca, seu José, sabe, roupa toda rasgada. Como é que vocês estão? Como é que está a vida? E como é que está tudo? E seu José falando, não, a vida está difícil, mas a gente tem uma vaquinha. Essa vaquinha produz um leitezinho de vez em quando, a gente pega o leitezinho, vende, vai levando a vidinha, sabe? Mas e aí? Mas qual é a perspectiva? A perspectiva é cuidar da vaquinha, né? Porque se a gente tiver vaquinha, enfim, tudo girava em torno da vaquinha. O pastor dá tchau, chama lá o irmão que ele levou, o jovem que ele levou, está indo embora. Quando de repente no caminho o pastor vê a vaquinha, pertinho do precipício. O pastor para o carro, vai lá, olha para um lado e para o outro, não vê ninguém, ó, pá, e dá um chute na vaquinha. O irmão diz, pastor, como é que você faz isso, pastor, com a vaquinha do seu José e da Dona Maria, agora, o que vai ser deles e tal? 3 anos depois, o pastor volta lá com os jovens, chega lá uma casa linda. Dona Maria com dentadura na boca, sabe? Seu José com roupa bonita. E aí, o jovem ficou abismado. Olha que mudança de vida. E aí, o pastor diz, e aí, seu José, como é que está a vida? O seu José diz, pastor, da última vez que o senhor veio aqui, rapaz, sabe o que aconteceu? Um acidente com a vaquinha caiu no precipício, perdemos a nossa vaquinha.
como a gente viu que não tinha mais vaquinha, eu tive que arregaçar a manga e começar a pensar em projetar outra coisa, o que daria para a gente fazer na vida. E aí a gente começou, e aí começamos a plantar, a colheita foi boa, plantamos mais, e aí começamos a prosperar, a coisa começou a dar certo. Tudo por quê? Porque foi arrancada a muleta, foi arrancada a vaquinha. Às vezes a nossa vida está apoiada em Moisés. E às vezes Deus precisa tirar o Moisés para que eu possa levantar e despertar. A circunstância quando vem, o dia mau quando chega, não é para a gente colocar um ponto final, aonde Deus está colocando vírgula. Às vezes Deus quer dar um novo sentido à história, não é o final da história. Deus disse para Josué, meu servo Moisés está morto. Porém, agora você vai precisar se levantar. Você vai precisar se erguer. Sai de dentro desse quarto escuro. Sai dessa prostração. Já chorou, agora se levanta. Porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Então, Josué ouve de Deus o seguinte, Moisés morreu, mas o propósito não morreu. Moisés morreu, mas a promessa e o propósito de Deus continua. O propósito de Deus não morreu com Moisés. Deus diz para Josué, dispõe-te agora, se levanta agora. Não dá para projetar se levantar. Não dá para programar se levantar. É agora, se levanta agora. Porque há um propósito de Deus na sua vida e há pessoas ao seu redor que dependem do seu posicionamento. Irmãos, eu fui ordenado com 20 anos de idade ao ministério pastoral. Não entendia nada. Nada, sabia de nada. Um louco me ordenou e eu, na minha loucura, aceitei. E na minha maturidade, vivi muitos altos e baixos no ministério pastoral e tudo mais. Um dia, conversando com um pastor muito querido, na verdade, com alguns pastores queridos, e aí um falou que estava com crise de ansiedade. No ministério pastoral, a gente lida com muitas emoções, irmãos. Ele falou que estava fazendo tratamento, estava com crise de ansiedade, o outro estava com depressão, o outro tomando tarja preta. E aí olharam para mim e falaram assim, Jean, você nunca teve depressão? E eu falei, irmãos, eu casei no sábado, tinha que estar pregando no domingo. A gente não tinha liderança na igreja. Minha esposa fala até hoje a crise do fato de nós não termos tido uma lua de mel. Então assim, eu devo ter tido depressão, só não tive tempo para parar e ir lá ver se eu tinha alguma coisa. Só não deu tempo para parar, porque tinha muita gente para cuidar e tinha gente chegando a todo momento e a gente lidando com as crises dos outros. Não dava para lidar com a nossa. A Deise sempre pegou no meu pé, que a gente não teve uma lua de mel e tal. E ela, como eu, a gente gosta muito do pastor Jeremias Pereira. E aí eu, entrando no site lá da Oitava, vi que eles iam ter um encontro de casais da igreja. Num resort. Aí eu falei, e a Deise sempre falava, tudo que a gente faz é com a igreja, a gente precisa de um tempo nosso, a gente está sempre fazendo coisas de forma coletiva, a gente precisa de um tempo nosso. Eu falei, tá aí, vamos ter um tempo nosso. Entrei lá, escrevi a gente no encontro de casais, falei, a gente vai para o encontro de casais da Oitava, num resort, vai ser a nossa lua de mel. E vai ser surpresa, não vou contar para ela. Então eu comecei a pagar em janeiro algo que ia ser em outubro. Lá pelo meio do ano, a gente fez um encontro de casais na igreja, um encontro pequeno com alguns casais, e eu estava incentivando os homens a darem atenção com esse olhar para as esposas. Tá vendo? Aconteceu comigo. E eu tive que tomar uma decisão. Escrevi a gente lá no encontro de casais da igreja Oitava Presbiteriana de Belo Horizonte. No dia seguinte, quando eu fui ver, tinha 10 casais da nossa igreja inscritos também. A gente foi em carreata, todo mundo de novo. mais uma programação coletiva nossa. Né? Então, sabe, não dava... lá no encontro de casais,
um diácono da nossa igreja levou um casal que era líder, eles eram líderes do Ministério de Casais da Igreja Católica. E ele estava evangelizando. E aí ele levou esse casal, primeira noite, irmão, o pastor Jeremias Pereira pregou, o casal gostou, a gente foi jantar, a gente cheio de programação, ia desse para depois do jantar. Mas aí o casal sentou com a gente, começou a fazer um monte de pergunta, 2 horas da manhã, eu estou lá respondendo um monte de pergunta, a Deise me olhando com um bico desse tamanho. E eu saí de lá, tive a experiência, esse casal me convidar para pregar no encontro de casais da Igreja Católica. E depois de alguns anos, uns 3 anos atrás, eles me mandaram a foto, a gente perdeu o contato, mas eles me encontraram pelo Facebook e me mandaram a foto deles se batizando. Né? Acabou que se converteram e estão numa igreja cristã hoje, evangélica, batizados. E aí foi a chance de eu mostrar a foto para Deise. Está vendo, meu amor? Teve, né? Valeu a pena, tá vendo? Mas assim, irmãos, Deus olha para Josué e diz, cara, se levanta, não dá para você ficar prostrado, não dá para você ficar choramingando a morte de Moisés, porque tem um povo que depende do seu posicionamento, você precisa se levantar. E Josué se levanta e Deus vai falar algumas coisas para Josué, que para mim me abençoou muito, irmãos. Sabe, na minha mentalidade do que eu gostaria para esse ano na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês. Josué capítulo 1, irmãos, Josué capítulo 1 você tem que deixar muito marcado na sua Bíblia, porque naquele momento que você estiver muito mal, você tiver aquela loucura de abrir a Bíblia, fala comigo, Deus, e botar o dedo na Bíblia, sabe? Se cair em Josué capítulo 1, você se deu bem, porque né, é tudo que a gente quer ouvir de Deus no momento de crise. Eu tinha um pastor amigo meu que ele dizia, né, a gente fica nessa coisa, fala comigo, e abre a Bíblia e toca lá para ver o que Deus fala. Mas ninguém sai na rua tendo que viajar para São Paulo e fala, Senhor, o primeiro ônibus que passar vai ser o do Senhor, né? Ou ninguém está passando por um momento de enfermidade, pega a caixa de remédio e fala, Senhor, é o que o Senhor falar aí vai ser o do Senhor. O primeiro que eu pegar é o do Senhor. Mas com a Bíblia a gente costuma fazer essas coisas, né? Aonde cair, o Senhor está falando comigo. E aí, Deus começa a falar algumas coisas para Josué. E primeiro, o que Deus fala para Josué é que Josué levaria esse povo à terra prometida, a um propósito de Deus. Meu irmão, isso é extraordinário. Por quê? Porque em números a gente vai ver que milhares e milhares e milhares desse povo morreram no deserto porque tiveram uma crise. E qual foi a crise? Deus mandou Moisés enviar espias à terra. Eles foram espiar a terra e voltaram de lá. E 10 espias disseram para Moisés e para Arão e para todo o povo, a terra que Deus falou que era boa, é boa mesmo. O fruto que Deus falou que era bom da terra, é bom mesmo. Mas a terra tem gigantes. Eles olham para a gente, é como se nós fôssemos um gafanhoto diante deles, e nós nos olhamos e nos vemos assim também. Qual era o problema, irmãos? Que para aquele povo, aquela terra não era terra prometida, era terra pretendida. Havia uma expectativa no coração daquele povo quanto àquela terra. E aí quando eles chegam e veem que a terra não é por completo o que eles imaginavam, eles entram em crise. Eles, perdem o chão, porque eles haviam pretendido algo no seu coração acerca da terra. Só que a terra não é terra pretendida, a terra é terra prometida. Não tem a ver com algo, com uma expectativa que está no meu coração, mas tem a ver com um propósito e um plano de Deus. Deus não tem um plano para mim, Deus tem um mim para o plano. Deus não é garçom da satisfação das minhas expectativas. Deus é aquele que me sustenta no cumprimento do seu propósito na minha vida. Quem está entendendo, amém, irmãos? Então, muitas das nossas crises, das nossas ansiedades, das nossas depressões, tem a ver com o fato de que a gente está cheio de expectativa. A gente casou cheio de expectativa. A Disney enganou a gente, irmão. A Disney disse que depois que a gente vencesse o dragão e pegasse a princesa, que agora a gente veria feliz para sempre. Só que o filme acaba nessa hora. O nosso continua. Na verdade, o nosso começa. Quando eu me casei, alguém teve,
sabedoria de me dizer o seguinte, ó, se prepara porque tem a crise dos 7 anos. Quando eu fui ver, irmãos, eu estava na crise dos 7 dias. 7 dias já estava em crise. Falei, gente, a gente não está mais esperando nem os 7 anos chegar, já estamos em crise. Cheio de expectativa, minhas crises tinham a ver com a minha expectativa do tipo de pessoa que eu idealizei para que eu casasse. E eu falava, Senhor, essa não é a esposa que eu mereço. A esposa que eu mereço tem a ver com as minhas carências e não com a minha missão. A igreja que eu mereço tem a ver com a minha carência e não com a minha missão. Até que Deus me ensinou que a oração certa não é, Senhor, muda essa mulher para que ela seja a mulher que eu mereço. Essa é a oração da carência. A oração da missão é, Senhor, me transforma para que eu seja para ela o esposo que ela precisa. Amém, irmãos? Muda essa igreja para que essa igreja seja a igreja que eu mereço. Não, me transforma para que eu seja para essa igreja o cristão que ela precisa. Tem a ver com a minha missão e não com a minha carência. É uma terra prometida, não é uma terra pretendida. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. No tempo certo dá o seu fruto e tudo quanto faz prosperará. Aí você lê esse versículo e você diz, por que as coisas não estão funcionando na minha vida? Por que não está dando certo? Por que eu não prospero? Se a Bíblia diz que tudo quanto eu fizer prosperará. Não, a Bíblia nunca disse isso, meu irmão. O que a Bíblia diz é que aquele que ama a lei do Senhor e medita nela para saber qual é a vontade de Deus. Tem muita gente querendo poder de Deus, mas não se submete à vontade de Deus. O diabo tem poder de Deus, mas ele é diabo porque não se submete à vontade. Jesus estava na cruz e ele tinha todo o poder para descer de lá, mas ele não desceu porque ele estava submisso a uma vontade. Quando no deserto Satanás chega para Jesus e diz, rapaz, estou te vendo aí para baixo, cabisbaixo, o que houve? Está com fome? Vim para resolver seu problema. Eu não vim para te destruir, eu vim para resolver o seu problema. Há 40 dias atrás você foi batizado e o Espírito desceu sobre você e o Pai disse que você é um filho amado. Se você é um filho amado, como é que você está passando por essa situação? Usa o poder que você recebeu do Espírito, transforma essas pedras em pães e se salva. Se salva desse problema. O que Jesus diz para Satanás? Satanás, está escrito. Há uma vontade, eu vivo por uma vontade, por uma direção. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, está escrito que eu não vivo nessa terra para satisfazer minhas carências. A minha vida nessa terra não se resume em satisfazer as minhas necessidades. Está escrito não só de pão viverá o homem, mas de uma palavra. Há uma direção, há um propósito. O poder que eu recebi não é para me salvar, o poder que eu recebi é para me sacrificar para que outros sejam salvos. Aí o Salmo 1 diz, se você ama a palavra de Deus e busca a vontade de Deus na sua palavra, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como uma árvore. Você será como uma goiabeira. Qual o propósito da goiabeira, irmãos? Para que Deus criou a goiabeira? Para quê? Deus criou a goiabeira para dar goiaba. Mas você imagina uma goiabeira crente, serva de Deus, fervorosa, uma goiabeira pentecostal. Uma goiabeira que teve uma crise de identidade. Acordou e falou, não quero mais ser goiabeira. É tanto ser jaqueira, fruto maior, sabe? As pessoas valorizam mais. E aí a goiabeira começa um propósito de oração intenso. Aumenta o dízimo, aumenta a oferta, não falta culto, sobe monte, vai orar, dá o jeito dela.
E a única oração da goiabeira é: Senhor, o Senhor vai me fazer tão feliz quando o Senhor fizer de mim uma jaqueira. Minha pergunta é, irmãos, quando que Deus vai atender essa oração? Nunca. E aí a gente vai começar a ver aquela irmãzinha goiabeira chegando meio triste, meio cabisbaixa, meio depressiva. Só peço uma coisa ao Senhor: o Senhor abençoa tantas pessoas e a mim não. Por que Deus não faz? Há algum problema com Deus, irmãos? Não, irmãos. O problema está no fato de que aquela goiabeira não entendeu o propósito para qual ela foi criada. Não é que Deus não a ama, ela é que perdeu a sua noção, o seu senso de identidade, de quem ela é. Deus disse que você vai prosperar dentro do propósito para qual Ele te criou para realizar. Quem está entendendo, amém? Por isso que Ele disse para Josué: Josué, eu serei contigo. Você será bem-sucedido, você vai ser próspero na missão, Josué. Porque a terra é uma terra prometida, não é uma terra pretendida. Meu irmão, quando eu entendi isso, mudou tudo no meu casamento, na minha relação com meus filhos, relação com a igreja. Meu casamento não é minha terra pretendida, meu casamento é minha terra prometida. Não é a terra da minha conquista, é a terra do meu serviço. Não é a terra que vai satisfazer as minhas carências, é a terra onde eu vou aprender a cumprir o meu propósito. Quando você entra na igreja e vê o pastor dizendo: aqui nós temos que amar uns aos outros, como é que você recebe essa palavra? Só quero ver se vão me amar mesmo nesse lugar aqui. Só quero ver se eles vivem o que pregam. Carência. Propósito? Meu Deus, vou ter que amar esse povo agora. Oração da carência. Pai, esse aqui é meu filho. Cuida do meu filho. Guarda o meu filho. Tenha misericórdia para que nada aconteça com meu filho. Que oração é essa? Carência. Oração do propósito. Senhor, me dá graça para eu cuidar do teu filho, para eu investir minha vida no teu filho, para eu investir meu tempo no teu filho. Missão. Entende, irmão? Deus levanta Josué e diz para Josué: Josué, há uma terra prometida e você vai fazer esse povo conquistar a terra. Agora tem umas coisas que você precisa superar. Você precisa superar seus medos, Josué. Você precisa superar o medo de ter que substituir Moisés. Você precisa superar o medo daquilo que está adiante de você, da incerteza que está adiante de você. Então, você precisa ter duas coisas. E Deus fala isso com Josué por 3 vezes. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. É isso que os pastores têm que pregar no dia do casamento, irmão. O que a gente está fazendo no casamento, essa é a mensagem. Seja forte, corajoso. Seja forte, corajoso. Força é a condição de suportar. Isso é força. Força é a condição de suportar. É receber pancada, sabe? É apanhar daqui, apanhar dali, permanecer de pé. Isso é força. É o quanto você consegue suportar. Força. Coragem é disposição para enfrentar. Que às vezes você é fortão, mas é frouxo. E eu conheço um monte, mano. Você olha assim, fortão. Cara, levanta um peso absurdo. Mas não tem disposição para enfrentar nem a esposa. Coragem, disposição. Meu irmão, coragem não é ausência de medo. A ausência de medo era o que a gente fazia na adolescência. A ausência de medo sou eu com 12 anos de idade no Alto da Boa Vista, brincando no meio do mato, um calor absurdo, subindo em árvore, pulando de árvore, sabe? Cipó em ribanceira. E a mãe falando: rapaz, vai ter uma cobra. Não tem cobra nada. Rapaz, você vai cair, não cai nada. Isso não é coragem. Isso é imprudência.
Ausência de medo é imprudência, não é coragem. Coragem é enfrentar seus medos. Coragem é, eu tenho medo. Por exemplo, avião para mim, tá, irmão? É uma coisa de doido, mano. E quanto mais as pessoas falam para mim que é o transporte mais seguro que existe, mais eu fico apavorado com isso, mano. Primeira vez que eu entrei num avião, eu fui pregar no Mato Grosso do Sul e eu e a Deise tinha que estar na igreja aqui no domingo, a gente veio de avião. E aí eu agarrei na poltroninha do meio, agarrei ali, botei o fone, só abro o olho quando chegar lá. E a Deise vendo a paisagem, olha o poder de Deus, olha que coisa linda. E cada vez que ela falava isso, eu ficava mais chateado com ela ainda. E do outro lado tinha uma menina. E a menina foi conversando com a Deise, e a menina falou, ele está passando mal? E eu só ouvindo. E a Deise falou, não está não. A menina, e elas estão conversando, e a Deise falou, eu sou cristã. A menina falou, eu também. Aí a menina falou, seu esposo também? A Deise falou, é pastor. Eu fico imaginando até hoje com a cara que a menina fez, porque eu não vi. Eu fico com a teologia do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna não pegava avião de jeito nenhum, né? E um dia foram tentar convencer ele de pegar avião, falaram, Ariano, você sai de carro para cima e para baixo, se você virar aqui a esquina, pode ter um buraco e o carro cair no buraco e você morrer. E o Ariano disse, o problema do avião é que o buraco, onde ele está, o buraco acompanha. Então, assim, é melhor não entrar no avião. Então, uma coisa é eu ter medo de avião, outra coisa é eu nunca entrar num avião, porque esse medo me paralisa. Quando Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, Deus está dizendo para Josué, eu sei que a situação é difícil. Eu sei que substituir Moisés não é fácil. Eu sei que enfrentar gigantes não é fácil. Mas você vai precisar ser corajoso. Agora, na Almeida Revista Atualizada, tem um detalhe que em outras Bíblias é diferente. Na Atualizada, é o texto que nós lemos, diz, seja forte e corajoso para... Então, ser forte e corajoso era para um propósito. Não é ser forte e corajoso só para ser. Ele diz, seja forte e corajoso para teres o cuidado de cumprir tudo que está escrito no livro dessa lei. Dele não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. E aí será bem sucedido em tudo que fizeres. Olha que coisa. Eu estou entrando numa terra que é gigante, vai ter guerra, vai ter batalha, muita coisa, cidade fortificada, tem muita coisa para enfrentar. Quando Deus me diz, seja forte e corajoso, eu digo, é claro que Deus falaria isso, porque eu vou enfrentar gigantes. Eu vou enfrentar cidades fortificadas. Mas Deus diz, não é para a guerra que você precisa ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso para andar na minha vontade. Você precisa ser forte e corajoso para andar comigo. Você precisa ser forte e corajoso para cumprir o que está no livro. Para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque haverá muitas coisas que vai tentar te desviar para a direita e para a esquerda. Vai ter muitas coisas que pode não te destruir, mas vai tentar te distrair. Seja forte e corajoso para cumprir o que está no livro. Para meditar no livro, para falar do livro. Senhor, tá bom, entendi. Mas já que o meu propósito é simplesmente me ater à tua vontade, me preocupar com a tua vontade, andar na tua vontade, e a guerra? E o que a gente tem que guerrear? Deus diz para Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meu irmão, lá no capítulo 23, Josué vai dizer isso. Josué vai dizer, em todas as batalhas que nós enfrentamos, foi o Senhor que venceu todas as batalhas. Nesse início do ano, Deus ministrou muito ao meu coração. Eu tenho um monte de projetos para esse ano. Meu irmão, tenho um monte de sonho para esse ano. E aí fui colocando para Deus, e Deus foi começando a ministrar o meu coração. Cuidado, você pode se frustrar. Você pode terminar 2025 muito triste, por colocar muita expectativa nesse ano. Esse não é o seu ano pretendido. O ano de 2025
antes de você chegar nele, já estava nos planos e nos projetos do Senhor. Deus não tem um ano para você, Deus tem um você para esse ano. Meu irmão, Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, disse o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo. 2025 não é um ano novo. 2025 é só um número novo. Mas entra ano, sai ano, e a gente vê as mesmas crises, mesmas catástrofes, mesmo tudo. Mas o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se foram, tudo novo se fez. O ano é o mesmo, mas você pode ser diferente. E tudo será novo porque você agora está em Cristo e você é nova criatura. Acontecerão coisas novas não porque o ano mudou, mas porque você se permitiu mudar. Amém, irmão? E é isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, caminha comigo. Porque eu vou caminhar com você. Porque eu serei com você. Porque eu te conduzirei no propósito. Meu irmão, não é o que Davi diz no Salmo 23? Se eu tenho um bom pastor, é ele que me guia. É ele que me guia a pastos verdejantes, é ele que me leva à água de descanso, e é ele que não me abandona no dia do vale de sombra da morte. O que Davi está dizendo? Os cenários da vida mudam. Um dia pasto verdejante, outro dia água de descanso, outro dia vale de sombra da morte. Nem sempre vai ser um mar de rosas. Mas Davi diz: a minha paz é saber que não importa se é pasto verdejante, água de descanso ou vale de sombra da morte. Os cenários da vida mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. A minha segurança de enfrentar gigantes não é porque eu me acho, sabe, alguém muito forte para isso. A minha garra de enfrentar um gigante é porque eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Há dias de leões, há dias de urso, há dias de gigante. E a gente os enfrenta não porque a gente não tem medo. Não porque a gente é... Não, a gente enfrenta porque o Senhor está conosco. Eu posso sair do quarto escuro, eu posso abrir a porta, eu posso, sabe, tirar o meu sapato, pisar no chão, eu posso encarar a vida por saber que haverão dias ruins, haverão dias de incertezas, haverão dias obscuros, porém o Senhor está comigo. Essa foi a palavra de encorajamento de Deus para Josué. Não te deixarei e nem te desampararei. Supere os seus medos, supere a sua dor, supere a si mesmo. Que esse ano seja um ano extraordinário. Não porque você é alguma coisa, não. A nossa casa está firmada numa rocha. Eu sou uma incerteza, eu não confio em mim, não deveria confiar em mim. Nessa época de coaches pregadores, a gente tem que tomar cuidado. Porque os coaches estão nos dizendo: você é extraordinário, você é maravilhoso. Meu irmão, tem muitos hinos que a gente canta para Deus, só tem um que Deus canta para a gente. Foi um anjo que escreveu isso. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Essa é a música de Deus para nós. O coach diz: você é extraordinário, você vai conseguir, você vai. Meu irmão, aí a gente se frustra, a gente fica em depressão, a gente fica ansioso, a gente fica, sabe? Não, meu irmão, não tem a ver com a gente. É isso que Josué precisou entender, não tinha a ver com Moisés, não era Moisés que era extraordinário. E agora, o que vai ser de nós? O extraordinário morreu. Deus diz para Josué: Josué, não era Moisés que era extraordinário. É porque eu era com Moisés. Então fique em paz, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, meus irmãos, o que é extraordinário para a gente pensar é que o apóstolo Paulo em Filipenses 4 fala algo extraordinário. Recebe uma oferta e ele diz: eu agradeço a vocês pela oferta, mas não é pela oferta em si, é pelo gesto, é pelo carinho, sabe, é pelo cuidado. Porque eu aprendi
É o apóstolo Paulo falando, eu aprendi a maior lição da vida. Eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado. Eu sei ser difamado. Eu sei viver em abundância, mas eu também sei viver em escassez. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Alguns de nós estamos dizendo para Deus, Senhor, se nesse ano o Senhor mudar algumas circunstâncias, o Senhor vai me fazer a pessoa mais contente, mais feliz do mundo. Se o Senhor mudar essa circunstância no meu casamento, na minha saúde, na minha vida financeira, o Senhor vai fazer de mim a pessoa mais contente do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. Só que o que esse texto nos ensina, irmãos, é que Deus não está comprometido em mudar circunstância para me fazer contente. Deus está comprometido em me mudar para que eu aprenda a viver contente em qualquer circunstância. O propósito de Deus é o que Ele está fazendo em mim. Não no meu carro, na minha conta bancária, na minha casa, mas em mim. Como eu não tenho problema nenhum de tirar o celular do meu filho, que ele gosta de ficar jogando, e eu tiro o celular dele para dar algumas lições para ele, porque eu não tenho compromisso com o celular. Eu sou capaz de quebrar um celular, irmão. Quando eu tinha por volta de 11 anos, no Alto da Boa Vista, nós fomos 4 filhos homens criados por uma mãe solo. Era eu só e meu irmão mais velho. Nós tínhamos um amigo de infância que era filho único, e a mãe tinha uma condição boa, então dava tudo de bom para ele. Então, na época, tinha saído o Walkman. Você que é jovem, que não entendeu a língua estranha que eu falei, depois pergunta a um mais velho que está sentado do seu lado. Então, Walkman, saiu o Walkman. E aí, a gente queria, porque queria de Natal o Walkman. E Danilo, nosso amigo, ganhou um Walkman. Aí que a gente quis mais ainda, né, irmão? Só querer não bastava. Tinha um quê de invejazinha do amigo que tinha. Walkman, irmão, você apertava fita, você botava, dava para gravar você falando, ó, coisa extraordinária. E aí, minha mãe, no auge do seu sufoco, comprou um radinho de pilha e um fone. Um para os dois. E aí eu lembro que quando a gente recebeu aquilo, a gente fez birra com a minha mãe e disse, isso não é um Walkman, isso é um radinho de pilha. Isso não... E a gente começou a infernizar a cabeça da minha mãe. A gente queria um Walkman, isso aqui não é Walkman. Minha mãe pegou o radinho de pilha. Não é esse que vocês querem? Não, não é isso. Ela olhou para o chão e pá! Quebrou o radinho de pilha. Agora não tem nem radinho de pilha, nem Walkman. Naquele Natal a gente aprendeu uma lição. O que vier, agradece, porque pode ser que a gente fique sem nada. E aí eu entendi o versículo. Em tudo, dai graça, porque pode ser que você fique sem nada. Minha mãe gastou um dinheiro para comprar aquele radinho de pilha, mas ela não teve problema em quebrar para nos dar uma lição. Porque ela não tinha compromisso com o radinho de pilha, ela tinha compromisso com 2 meninos que ela queria transformar em homens. Amém, irmãos? Deus não tem compromisso com o meu carro, com a minha casa, com o meu dinheiro, com nada disso. O compromisso de Deus é no cristão maduro que Ele está me transformando. E Ele não tem problema de tocar em circunstância alguma. Ele não tem problema de me tirar do lugar da honra e me colocar no lugar da difama, me tirar do lugar da abundância, me colocar no lugar da escassez, se isso for para me ensinar que na minha vida o que me sustenta não é dinheiro, não é condições sociais, nada disso. O que me sustenta é o Senhor. Para que eu aprenda e eu possa dizer, eu posso todas as coisas, não no meu dinheiro, no meu intelecto, nos meus contatos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode faltar tudo, só não pode faltar o Senhor. O texto que nós lemos diz que Deus olha para Josué e chama Josué. E no chamado de Josué, Deus diz, Josué, filho de Num, servo de Moisés. Mas depois que Josué atendeu o chamado, assumiu o chamado, se entregou para o chamado, se sacrificou no propósito e na missão, em Josué 24 vai dizer, Josué, filho de Num, servo de Deus. Não havia mais muleta, não havia mais terceiros, agora era Josué e o Senhor. E era isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Josué, Moisés morreu. Agora sou eu e você. Josué,
não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem pastor. Sou eu e você. É você no cumprimento do seu propósito. É você cumprindo a sua missão, superando os seus medos, as suas inseguranças, assumindo as suas responsabilidades. Porque quando eu voltar, o que eu vou dizer para você é bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi bom não porque você era extraordinário. Você foi bom porque havia uma missão. E quando eu voltei, eu te encontrei no cumprimento da sua missão. Eu tive que passar a experiência do início desse ano de entregar a Deus os meus projetos, os meus sonhos e os meus propósitos desse ano. E começar a perguntar para Deus, Senhor, qual é o teu propósito? Porque o Senhor não é o garçom da satisfação dos meus desejos. O Senhor é o Senhor de uma missão e me chama para o cumprimento desse propósito. Então qual é o propósito de Deus para esse ano? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Você está cheio de planos, irmãos. Mas agora é a hora da gente entregar o nosso Isaac em adoração. Agora é a hora da gente sacrificar os nossos planos e os nossos projetos para um cumprimento do Senhor. Eu sei que você conhece a história de Horatio Spafford, um advogado americano que tinha 5 filhos, e viu seu filho, o único filho homem que ele tinha, menino, ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas, e ele viu seu filho morrer com 4 anos de idade por uma enfermidade. E foi o primeiro baque que ele recebe. Um homem de Deus, piedoso, cristão. Depois de alguns anos, a cidade nos Estados Unidos onde ele morava foi acometida de um incêndio muito grande. E ele tinha alguns imóveis, todos pegaram fogo e ele teve um baque financeiro terrível. Por causa disso que aconteceu, ele se converteu no ministério de Moody, D.L. Moody, e ele decidiu então ir para a Inglaterra para acompanhar as cruzadas que Moody fazia na Inglaterra. E no dia de embarcar, ele, sua esposa e suas 4 filhas, ele não conseguiu embarcar por causa de um compromisso de trabalho, então enviou sua esposa e suas filhas para que ele pudesse depois então ir ao encontro da sua esposa e suas filhas na Inglaterra. E ele ficou um pouco mais nos Estados Unidos. No meio da viagem, a embarcação que sua esposa e suas filhas estavam colidiu com uma outra embarcação e o navio que sua esposa e suas filhas estavam naufragou. Alguns dias depois, Horatio Spafford recebe um telegrama da sua esposa com a seguinte frase: salva, porém só. Ela conseguiu se salvar, mas suas filhas morreram, suas 4 filhas morreram no naufrágio do navio. Ele rapidamente compra passagem, entra no navio para encontrar a sua esposa, e quando eles estão passando por cima do local onde houve o naufrágio do navio em que suas filhas estavam, o comandante avisa que navio tal, foi aqui que ele naufragou, e aí ele descobre que ali tinha sido o cemitério aquático de suas 4 filhas. E naquele momento, ele vai para o porão, pega uma pena, um papel, e ele escreve e compõe um dos hinos mais cantados no mundo. Se paz mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. No original minha alma está bem. A minha alma está bem. Com Jesus, minha alma
permanece bem. A promessa não é que vai dar tudo certo. A promessa é que nós não estaremos sozinhos. O que nos traz a paz e a confiança de que vai terminar tudo bem. Não é de que a trajetória foi fácil, mas que o Senhor estava conosco. John Piper, no seu livro sobre casamento, ele diz que o sonho de consumo da sua vida é um dia estar sentado num café de estrada, ao lado da sua esposa Noel Piper, aos 80, 90 anos, a idade que o Senhor permitir, olhar para sua esposa com o rosto enrugado, acariciar o rosto da sua esposa e dizer: apesar de tudo, vencemos. E não vencemos porque foi tudo fácil. Vencemos porque não estávamos só. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Quero orar com você nessa manhã. Mais um ano se inicia, nós estamos no primeiro mês do ano, e o nosso coração é renovado de esperança, de expectativas. A Bíblia diz que no momento mais difícil da vida de Davi, quando Davi voltando de uma batalha, cansado, fadigado, Davi chega em Ziclag e Davi vê sua cidade destruída, suas filhas, suas esposas levadas em cativeiro pelo seu inimigo. A Bíblia diz que os guerreiros que voltaram da batalha choraram uma noite inteira. Guerreiros com espada na mão, escudo de um lado e chorando, e chorando. A Bíblia diz que Davi chorou demais. Os seus guerreiros queriam pegar pedra para apedrejar Davi, irmãos. Porque no dia da nossa crise, da nossa dor, a gente quer encontrar culpado. A gente culpa marido, esposa, filho, pastor, patrão. A gente quer encontrar um culpado para a gente aliviar a nossa dor. Quem é que a gente vai apedrejar? Mas a Bíblia diz que enquanto os guerreiros de Davi buscavam culpado, Davi buscava o Senhor. E a Bíblia diz, e Davi se reanimou no Senhor. E Davi perguntou, Senhor, me levantarei, irei atrás do meu inimigo, conseguirei alcançá-los, conseguirei trazer minhas famílias de volta. E o Senhor disse, vai Davi, eu serei contigo. Davi se reanimou no Senhor e Davi disse, Senhor, eu fico aqui chorando ou eu levanto para a batalha? Eu fico aqui chorando ou eu levanto para guerrear? Eu fico aqui chorando as incertezas, o que eu perdi, o que aconteceu, as lutas que eu enfrentei, as minhas dores, os meus medos, ou eu levanto para a guerra. E Deus disse, Davi, levanta para a guerra, você vai trazer todo mundo de volta, não porque você é um grande guerreiro, mas porque eu serei contigo. Que a nossa oração para esse ano seja a oração daquele soldado puritano, que quando saía para a batalha orava dizendo, Senhor, não permita que no meio da batalha eu te perca de vista. Não permita que no meio das minhas lutas eu tire os olhos de ti. Mas se por algum instante eu vacilar e tirar os meus olhos de ti, por graça e misericórdia, não tira teus olhos de mim. Não tira teus olhos de mim. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero vencer as batalhas desse ano contigo. Eu quero estar ao teu lado. Mas se porventura eu vacilar e tirar os teus olhos, os meus olhos de ti, não tira teus olhos de mim.